Oi pessoal, bem-vindos à nossa aula de História dessa semana. Hoje nós vamos iniciar um assunto novo, então pegue seu livro, pegue seu estojo e vamos nos preparar para esse momento tão especial. Bora lá? Gente, olha só, o nosso assunto de hoje está nas páginas 38 a 41 do livro, ok? Abrindo o livro de História na página 38. Essa aula, esse assunto vai falar sobre o ser humano versus a natureza. E aí, o que será que tem entre eles? Que relação existe entre eles? Né? O que um causa ao outro? Nós vamos entender nessa aula. Preste atenção, para a gente poder iniciar esse assunto, nós vamos falar sobre o conceito de paisagem geográfica. E aí, o que será uma paisagem geográfica? Alguém sabe? A paisagem geográfica ela é um conjunto de elementos naturais que foram modificados pelos seres humanos e seus elementos culturais. Então essa paisagem geográfica ela é fruto de um trabalho realizado por uma sociedade em um local, entendeu? Então todo o trabalho que uma sociedade fez naquele local acaba gerando a paisagem geográfica. Então, olha só, é importante a gente entender que as paisagens elas não são iguais em todos os locais, né? Existem paisagens diferentes umas das outras. Como assim? Porque cada paisagem ela tem seus elementos que as diferenciam. Então, esses elementos eles são classificados em dois tipos. Nós temos os elementos naturais e nós temos os elementos culturais, né? Os elementos humanos ou culturais. Então, olha só, o que são os elementos naturais? Observem na página 38, nós temos duas imagens. A primeira imagem, o que tem aí? Nós temos uma cachoeira, nós temos árvores, folhas, né, muita água. Olha só, isso tudo que tem aí são elementos naturais. O que podem ser elementos naturais? Lagos, rios, montanhas, serras, florestas, chapadas. Tudo isso são elementos naturais. Então eles formam uma paisagem natural, ok? Na segunda imagem eu já tenho o quê? Eu tenho prédios, né? Prédios são antigos, né? Bem grandes, né? Nós temos ruas de asfalto. Então olha só, esses aí são elementos que foram criados pelos homens. Os elementos humanos ou culturais são tudo aquilo que foi criado pelo ser humano, ou seja, casas, prédios, estradas, fazendas. Tudo que é criado pelo ser humano são elementos humanos ou elementos culturais. Então, consequentemente, eles formam as paisagens culturais, a paisagem cultural. Ok? Então é importante a gente saber identificar a diferença de uma paisagem natural para uma paisagem cultural. Beleza? Podemos continuar? Então olha só, já que nós estamos falando sobre isso, nós falamos que os seres humanos eles acabam gerando algumas mudanças na natureza, né, nas paisagens, com as suas criações. Antigamente, há muito tempo atrás, as pessoas, os seres humanos, eles não utilizavam muitos recursos que eles encontravam na natureza. Eles utilizavam só o que era necessário para a sua sobrevivência, né? Coisas para a sua alimentação, coisas para fazer alguns objetos que eles precisavam, ou para fazer suas roupas. Mas beleza, era só o necessário. Só que com o passar dos anos, o homem foi melhorando suas técnicas, foi melhorando tudo, né? Foi desenvolvendo tudo. Então, consequentemente, o ser humano começou a utilizar mais recursos da natureza. Então, quanto mais o ser humano mexe na natureza, mexia na paisagem, no meio ambiente, mais mudanças ele gerava naquele local, né? Então, olha só. Aqui no livro de vocês, na página 40, fala um pouquinho melhor sobre essas mudanças que o homem promove na natureza, né? E lá no penúltimo parágrafo fala uma coisa interessante, que estudiosos apontam que o ser humano ele acaba sendo considerado como o maior modificador da superfície terrestre. Ou seja, ele muda as coisas, a paisagem, muito mais do que atividades da própria natureza, né?
como fenômenos naturais que acontecem, não modificam tanto como o ser humano. O ser humano muda diariamente a natureza, né? E olha só, uma outra coisa interessante que aqui também fala é que nós somos seres terrestres, nós fazemos parte do ecossistema terrestre. Então, quanto mais a gente mexe na natureza, quanto mais a gente mexe na natureza e prejudica ela, obviamente a gente vai estar prejudicando a nós mesmos, né? Porque nós precisamos cuidar da natureza. E isso tem até a ver, a gente pode até lembrar da aula de ciências que nós falamos na segunda-feira, né? Que nós falamos da questão de cuidar, da importância de cuidar, de zelar, né? De proteger o meio ambiente. Isso tem tudo a ver com essa aula de hoje. Que nós precisamos cuidar da natureza para que as consequências que vierem não venham ser ruins, porque tudo que a gente fizer de ruim com a natureza vai também prejudicar nós mesmos. Olha só, no finalzinho da página 40 diz o seguinte: degradar o meio ambiente também é uma ação contra nós mesmos. O meio ambiente é um recurso fundamental para nós e também para as futuras gerações. Então, a gente se importar com a natureza, a gente se importar em cuidar da paisagem, do meio ambiente, significa também a gente se importar com as futuras gerações. Porque a gente não pode ser egoísta, né? E querer acabar com tudo da natureza porque a gente precisa usar. E aí? E as crianças que vierem depois de vocês? E os bebês que vierem depois? Eles também vão precisar utilizar recursos da natureza. E se não tiver mais, né? Então a gente precisa pensar nisso, pensar no nosso próximo, nas próximas gerações, né? Então nós precisamos cuidar da natureza com todo zelo. E isso nos faz lembrar de um dos princípios que nós estudamos na nossa escola, né? Que é o princípio da mordomia. O princípio da mordomia, ele fala exatamente com essa questão de ter atitudes de cuidado com o próximo, comigo mesmo, ou com alguma coisa, alguma propriedade minha, ou com o meio em que eu estou inserido, né? Então nós precisamos ter essa atitude, nós precisamos praticar o princípio da mordomia também com a nossa natureza, né? Porque é algo que foi criado por Deus, então nós precisamos cuidar dela com todo o zelo, com todo o amor, ok? E também nos faz lembrar de outro princípio, que é o princípio do semear e colher, porque toda atitude tem uma consequência, então se nós temos consequências boas com a natureza, nós temos atitudes boas com a natureza, nós teremos consequências boas, ok? Olha só, para encerrar, na última página, na página 41, diz o seguinte: precisamos urgentemente de soluções para esses problemas. Alguns caminhos que podem ser tomados para diminuir o impacto do homem no planeta são os seguintes. Ela vai falar sobre três caminhos que podem diminuir esse impacto das ações humanas no planeta, né? Olha só, primeiro caminho, reduzir o consumo de recursos do planeta. Segundo caminho, voltar a tecnologia para esse problema. E terceiro caminho, estabelecer políticas de controle mais responsáveis, ok? Então, para a gente poder encerrar e vocês colocarem em prática tudo que a gente falou nessa aula de hoje, vocês irão responder agora a página 42 do livro de vocês. É uma atividade bem rapidinha, só 3 questões, bem fácil. Respondam, eu vou dar um tempo para vocês responderem, espero que vocês tenham entendido. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar no WhatsApp que eu vou tirar sua dúvida, eu vou conversar com você para que você entenda as questões, ok? Mas é super tranquilo. Depois dessa atividade nós iremos voltar para o WhatsApp, eu vou conversar com vocês e explicar qual será o próximo passo, por onde a gente vai fazer a correção dessa atividade, ok? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!